Bem, meus irmãos, a aula hoje é do Pentateuco e vamos para o capítulo 2 do seu material impresso. Hoje vamos falar sobre o livro do Êxodo, tá? A palavra Êxodo é traduzida do grego ex, né? De dentro para fora, odos, né? Fora, odos. Dentro, ex. Êxodo, de dentro para fora. É sair de dentro para fora, tá? Tem um significado de saída, né? De caminho para fora de alguma coisa, tá? Se eu lembrar vocês que os nomes dos livros foram estabelecidos na Septuaginta, que é a tradução da Torá, do Velho Testamento, dos livros do Velho Testamento, para o grego, feito em Alexandria, naqueles 400 anos antes de Jesus, tá? Por Ptolomeu, que era o rei lá do Egito, e financiou essa expedição. E ali teve o modo como arranjamos livros, veio da Septuaginta, não é o modo dos judeus, é diferente, né? E também essa questão aí, tá? O dos nomes. Os nomes vieram todos da Septuaginta, né? Gênesis, por exemplo, né? O princípio, nós falamos dele lá atrás, tá? No hebraico é Bereshit, tá? E no grego é Gênesis, né? E o Êxodo, então esses nomes são gregos, tá? Bom, esse livro é a segunda seção da Torá, né? A Torá, que é a lei, né? Nós chamamos de Pentateuco, né? Registra a situação dos judeus no Egito após a morte de José, né? O governador divino, né? De Deus, tá? E mostra a providência de Deus para tirar a videira do Egito, que era uma promessa, uma profecia, né? E Israel sofreria na escravidão por 430 anos, tá? Bom, o Êxodo é o livro da redenção, basicamente, né? Porque ele mostra o resgate, a redenção, a retirada do povo, né? A libertação do povo da escravidão do pecado, né? É um tipo da libertação do homem do pecado também, né? Então, ele resgata, ele tira, né? E ele faz essa comparação, você pode ver em 1 Coríntios 10, do 1 ao 11. Porque, na verdade, tudo que nós precisamos é contextualizar isso lá, pegar todos os eventos do VT e trazer para o NT, tá? Então, comparando esse evento aí do VT com o NT, VT Velho Testamento, NT Novo Testamento, só para lembrar, tá? Então, em 1 Coríntios 10, do 1 a 11, né? Vou ler aqui o pedaço para vocês. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram da mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles lá, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia só 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O último 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, tá? E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Tá? Então, tudo que aconteceu lá é figura para nós do que vem aqui. Tá? Então, temos uma ampla definição e interpretação de tudo que tem no VT para o NT. Começamos por essa aí, né? Bom, a escravidão no Egito sobre Israel é o tipo do mundo em relação à igreja, né? Como eu disse, né? Aquele faraó lá simbolizava Satanás que escravizava o povo. Moisés é um tipo de Cristo, lembrando que tipo é a figura, é o exemplo, e antítipo é o real. O real é Cristo, o tipo
é Moisés. Nesse caso aqui, nós temos muitos tipos de Cristo no Velho Testamento, tá? E temos muito tipo de Cristo, temos muito tipo de redenção, de salvação, de todos os eventos do NT. Nós temos os seus tipos basicamente lá no ateu, tá? Bom, a dificuldade para sair representa a luta da igreja para se desvencilhar das garras do mundo, né? A saída, a peregrinação é um tipo da jornada de igreja, né? Da igreja de Cristo no mundo, no meio do mundo, em direção ao céu, porque aí para a igreja se torna um deserto, se torna inóspito, né? Porque quando estava lá no Egito, estava tudo, era escravo, mas estava tudo bem. Depois que sai do Egito, aí é aquela caminhada da igreja. Assim como Israel não era do deserto, estava apenas passando por lá em direção a Canaã, a terra da promessa, também a igreja peregrina no mundo e marcha para o céu, que é a terra da promessa, tá? Bom, o título, né? O título do livro, do Êxodo, né? Está registrado que o povo recebeu a primeira cartilha normativa de Deus para a vida religiosa, depois de liberto, né? O povo se tornou uma nação, passou a ter necessidade de uma constituição própria, de um regulamento, costumes, leis civis e religiosas. Não há nação que sobreviva sem leis, porque as pessoas são diferentes, elas vão se exceder com relação aos outros, tá? Para uma nação sobreviver, para uma nação prosperar, não vou falar só sobreviver, não, para ela prosperar, ela tem que ter leis. E quanto melhores as leis, mais ela vai prosperar, tá? Então ela precisa de regras para organizar a sociedade, a família, as condutas individuais. O título de Êxodo em hebraico é Shemot, que lá no Gênesis eu falei para vocês que era Bereshit, tá? Do Êxodo é Shemot, né? Significa os nomes, né? Que lá para o grego foi colocado a saída, né? A saída do lugar, do local, tá? Bom, o autor do Êxodo é Moisés, né? Conforme Êxodo 17, 14 e 24, 4 também, tá? Várias pessoas confirmaram essa autoria, inclusive Jesus, tá? Que confirmou que Moisés escreveu a respeito dele, tá? O Senhor autenticou também a divisão das escrituras hebraicas em 3 partes, tá? Que é a lei de Moisés, né? O próprio Jesus falou disso, né? Disse-lhe, esse versículo que vocês estão vendo aí no material impresso, 24, 44 de Lucas, tá? Olha o que Jesus disse, né? Disse: são essas as palavras que vos disse, estando eu ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, tá? Então, os hebreus separam as escrituras em 3 partes, da mesma forma que Jesus citou. Jesus citou porque ele sabia, tá? Então nós temos lá a Torá, que tem 5 livros, que é o Pentateuco, que é isso que nós estamos estudando, os 5 primeiros livros, tá? Depois nós temos os profetas, que é Neviim. Neviim, ou profetas, são 8 livros. E o Ketuvim. Ketuvim é os escritos, nós chamamos de poéticos, né? Eles chamam de Ketuvim, os escritos, porque não são só os poéticos, são 11 livros aí, tá? Somando tudo dá 24 livros. Vocês vão perceber que há um choque aí da quantidade, mas é o mesmo conteúdo do nosso VT, tá? Do nosso Velho Testamento. A única diferença é que a forma de organizar eles, de apresentar eles é que é diferente, tá? Mas com os mesmos livros. Né? Só para vocês verem a economia, né? Aqueles 12 profetas menores, na Bíblia hebraica, chama os 12, tá? Faz parte do Ketuvim, tá? E um livro só com os 12 profetas menores. E assim por diante. Tem outros livros aí, tá? No meio, né? Como o livro de Crônicas, livro de Reis, que no nosso caso são 2, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas. Lá é tudo um livro só. Então, são apenas 24 livros lá, mas com o mesmo conteúdo da nossa Bíblia aqui. Na Septuaginta, aquela tradução que eu falei para vocês, aconteceu dos eruditos separar esses livros aí, tá?
Bom, o tema é parecido com o do Gênesis, né? Com algumas diferenças interessantes. Gênesis fala sobre o começo da redenção por meio de alguns indivíduos da família de Abraão, né? Êxodo relata essa redenção vinda do mesmo povo, né? Como nação, tá? Lá no Gênesis por meio de Abraão, já que do Êxodo já é uma nação, tá? Lá era o patriarca, né? O Abraão foi, então todo mundo foi junto com ele, era o patriarca, tá? Agora não, eles já são uma nação. Esse povo sofrido foi para o Egito, quando era constituído de apenas 75 pessoas. Foram só 75 pessoas, tá? Mas no tempo da saída constava, né, segundo alguns aí, com aproximadamente 3 milhões de pessoas, sendo 600 mil só os homens de guerra, tá? Então, esses homens de guerra contavam só de 20 anos para cima, tá? Não contavam mulheres, crianças, nem jovens, nem adolescentes. Então, uma contazinha básica aí vai chegar aí a mais ou menos 3 milhões de pessoas, tá? Bom, o período total coberto pela narração do Êxodo é de aproximadamente 80 anos, tá? É diferente do Gênesis, que é muito mais, né? Que nós vimos lá, tá? E qual o objetivo do Gênesis, né? A finalidade principal do livro de Gênesis era registrar as atitudes de Deus no sentido de libertar o seu povo da escravidão, da idolatria do Egito, tá? Conforme ele tinha prometido, né? Existia ali uma aliança teocrática. Teocracia é Deus no comando, é Deus dirigindo, é Deus governando, tá? O governo de Deus na Bíblia é chamado de teocracia, tá? Então existia uma aliança teocrática para ser cumprida e ele cumpriu-a, Deus cumpriu-a com fidelidade, conforme os registros, vocês vão ver aí, vocês confiram as anotações aí, as referências bíblicas, tá? Bom, como parte dos objetivos de Êxodo, né, 4 fatos são importantes e precisam ser destacados. A instituição da Páscoa. Por que esses fatos? Eu vou dar o exemplo só da Páscoa, mas é para chamar a atenção de vocês. Lembra da figura que nós falamos lá atrás? Né? Que as coisas do Velho Testamento são para nós como figuras, tá? Agora nós temos a Páscoa. Na Páscoa sacrificava um cordeiro, pegava o sangue do cordeiro, passava nos umbrais, né? Aí vem o anjo destruidor, destrói todos os primogênitos, mas de Israel não destrói nenhum. Então a Páscoa é a festa do livramento, da retirada, é a passagem. O anjo da morte passou direto e não feriu o povo de Israel. Então, isso traz para nós a Páscoa, né, que é a Santa Ceia, onde nós celebramos a morte de Jesus no nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu e deu o seu sangue, aí o sangue dele pelo vinho, o pão é a carne e tal, que lembra a Páscoa. Então, lá era só o tipo, aqui é o real, Jesus morreu, né? Aí nós ainda temos, para nós, igreja, uma figura, né, que são 2 figuras importantes, que é a Santa Ceia, né, que simboliza a Páscoa, e o batismo, né, que simboliza a ressurreição, primeiro de Cristo, depois de todos os salvos, tá? Então, todos aqueles tipos lá apontavam para algum tipo aqui, né? Então, a instituição da Páscoa, né, marca a saída do povo de Israel do Egito, a promulgação da lei também é outro fato importante que precisamos destacar, né, com Moisés lá no Monte Sinai, a construção do tabernáculo, né, as bases da adoração aí para adorar a Deus, tá? Bom, e o fundamento então? Fundamento doutrinário. O livro de Êxodo serve de base para algumas doutrinas bíblicas fundamentais, né? Exemplo, a libertação através do poder de Deus e do sangue do Cordeiro, um tipo do sangue purificador e libertador de Jesus Cristo. A importância de um líder vocacionado por Deus na frente do povo, isso é importante também, porque Moisés foi um líder vocacionado importante na frente do povo. Isso foi essencial para a vitória do povo de Deus, tá?
isso é levantado por Deus, diga-se de passagem. Não é o homem que fala, não, eu vou ser esse líder aí. Não, é Deus que escolhe, tá? E se um não quiser, ele coloca outro e vai acontecendo do jeito que Deus quer. A manifestação do poder de Deus por meio da realização de milagres para convencer os incrédulos também é um fato importante, tá? Que aumenta a fé, né? Que potencializa a fé, tá? A manifestação do poder por meio de milagres. A providência divina em sustentar o seu povo no deserto, tá? Deus provendo a sustentação básica, né? Com água, codornizes, maná, direção para onde ir no deserto, ninguém, né? Luz, proteção, né? A presença de Deus aí, tá? A importância também da correção, da punição, né? De rebeldia, idolatria, desobediência, tá? Então, disciplina no meio do povo de Deus é algo a ser considerado importante, mostrado pela Bíblia e uma prática que é essencial também para o povo de Deus alcançar o objetivo, tá? A presença de Cristo no deserto é tipificada pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo, né? Chamada a presença de Deus no hebraico é chamada de Shekinah. A Shekinah de Deus está em vários pontos, tá? Nós temos na nuvem, nós temos na coluna, nós temos na arca da aliança, né? Onde está a presença de Deus é a Shekinah, tá? Bom, a importância dos mistérios tipológicos dos detalhes do tabernáculo para a clareza de certas doutrinas, né? No tabernáculo, tanto as peças construídas quanto o material utilizado para construir essas peças, todas têm uma tipologia. Tudo ali é tipologicamente colocado, tá? Então tem as suas funções e trabalhos em Cristo e na sua igreja. Lá é tipo do real, que é o que está aqui nos nossos dias. Então, antes de tudo, nós somos privilegiados, porque aquilo lá tudo apontava para nós que estamos aqui. Como nós estamos na ponta, né, no final, então temos como ver tudo para trás. Eu fico pensando, um crente lá no Velho Testamento oferecendo o seu cordeiro ali, né, para tampar os seus pecados, porque não tirava, só tampava. Quem tira o pecado do mundo é Cristo, né? Nós sabemos, mas ele não sabia. Ele pensava que estava resolvendo o problema do pecado, porque Deus falou, olha, para resolver o problema do pecado, você faz isso. E ficou ali, até que veio Jesus e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Viu o tamanho dos tipos? O tamanho dos exemplos, né? Toda a ministração, todo o ritual, tudo que tem lá foi um tipo para alguma coisa que tem aqui. Se a gente não consegue ver, é nós que não conseguimos ver, mas tem, tá? Bom, a criação de um código de leis divinas para orientar o povo de Deus na sua jornada na terra, quanto à vida religiosa, tá? O prejuízo que traz para a congregação o afastamento do líder por muitos dias, né? Que é o que aconteceu com Moisés, subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e aí foi uma catástrofe com os que ficaram. A construção do tabernáculo como um local consagrado para o povo adorar a Deus e sentir a sua presença, confessar pecados, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, receber perdão, ou seja, toda a administração necessária aí para servir a Deus, tá? No finalzinho da página 47, nós vemos Jesus no livro de Êxodo, né? Como é que eu vejo Jesus no livro de Êxodo se ele vem só, né, 4.000 anos depois da criação e 2.000 anos, 2.000 e poucos anos aí depois dessa época? Moisés é um tipo de Cristo em diversos aspectos de sua vida, né? Ele sacrificou o palácio do rei para libertar o seu povo escravizado, tá? Então, o primeiro tipo é esse aí, ele foi rejeitado, depois foi reputado libertador, tá? Ele foi colocado como libertador depois, tá? Teve que fazer um cursinho intensivo com Deus de 40 anos no deserto primeiro, né? Ele ocupa as posições de profeta, sacerdote e rei, tá? Que é o ministério tríplice de Cristo, ok? Arão, o sumo sacerdote, tipificou Cristo também em vários aspectos do seu sacerdócio, não todos, tá?
O Cordeiro Pascal é considerado um especial tipo de Cristo, o Cordeiro da Páscoa, que eu já dei o exemplo para vocês ali atrás, né? Morria o Cordeiro, passava o sangue, né? O sangue libertador que libertava o povo escravizado. Tinha também o maná, né? O maná era um tipo de Cristo, porque ele mesmo confirmou isso no Evangelho de João, capítulo 6, verso 32, 33 e 58, tá? Ele mesmo falou que era um tipo dele que, né, provê, que alimentou. Tá? O tabernáculo, né, como influenciador do povo a se aproximar de Deus, e também um tipo de Cristo, que é o único capaz de ajudar o homem a se aproximar de Deus, aonde ficava a Shekinah de Deus, que é a Arca da Aliança ali dentro. Tá? No Evangelho de João, capítulo 6, verso 32, aquele lá do maná, ele disse assim: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, ele falando do maná, ele falou que Moisés não deu o pão do céu, ele deu o pão para prover a carne somente, mas era um tipo, tá? Do pão do céu, que ele falou, aquele que comia da minha carne, tá? Então é o pão que sustenta para a vida eterna, era um símbolo muito bonito isso, né? E compreensivo só, claro, pelos crentes espirituais, porque a palavra de Deus é discernida espiritualmente, tá? A coluna de nuvem, a coluna de fogo, né? Vocês lembram que, né, havia uma coluna de nuvem que os protegia de dia, era deserto, era quente, então a sombra daquela nuvem os protegia do calor. De fogo à noite, que aquecia, porque o deserto é quente de dia e frio demais de noite, e também servia de iluminação, né? Que a luz, que guia, que proteção, e tudo isso era tipo de Cristo ali no deserto também, tá? Bom, o valor do livro de Êxodo, tá? No sentido teológico, tá? Confira o tópico fundamento doutrinário em páginas anteriores, está lá para trás, tá? O livro de Êxodo é essencial para a interpretação teológica. Para exemplo, temos alguns temas aqui, né? A redenção através de um mediador. Os sacerdotes eram mini mediadores, né? Porque eles pegavam os pecados dos homens e apresentavam a Deus. E aí o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava de todos, né, aquele grupamento de pecados ali e oferecia uma vez por ano no Santo dos Santos, na Arca da Aliança, no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, ele colocava o sangue ali e oferecia sacrifício pelo pecado de todo o povo e dele mesmo, porque o próprio mediador era um pecador naquele caso, tá? Então isso se repetia constantemente. Por que se repetia? Porque não era perfeito, tá? Mas aí vindo Jesus com a sua redenção como mediador, que é o único mediador real, aquele lá era só tipológico, tá? Entre Deus e os homens, tá? E ofereceu-se a si mesmo uma vez por todas, tá? Resolvendo, tirando o pecado do mundo. Então esse é o mediador real. O outro era só um tipo. Tanto o sacerdote como o sumo sacerdote, todos foram mediadores. Moisés foi mediador, tudo, mas era só tipologicamente, tá? Só figura, só em sentido figurado. Então, o povo de Israel estava sofrendo dura escravidão no Egito, onde viveram muitos anos em tristeza, sofrimento e dor. Deus levanta Moisés, um tipo específico de Cristo, para libertar os cativos. Esse livro, né, portanto, se reveste de grande importância, né, o livro de Êxodo, porque estabelece as bases da redenção, que na verdade é uma ampliação da promessa ou das promessas feitas em Gênesis, tá? Bom, sobre a possibilidade do salvo cair da graça, né? No livro de Êxodo, também, Números 20, né? Encontramos exemplo típico de um homem escolhido por Deus para introduzir o povo na terra prometida. Moisés, porém, ele mesmo perdeu o direito de entrar por causa do pecado da desobediência à ordem divina, né? Esse assunto é um complemento através dos livros de Números e de Deuteronômio, né? Porque tem um grupo de teólogos que fala que a pessoa, não, já foi escolhida, ele está escolhido, aqui ele vai entrar lá. Lembrando que Moisés não entrou lá por causa de uma desobediência, tá?
Bom, depois teve as consequências da murmuração, esses outros assuntos aí a gente trata mais na frente, em outros tópicos específicos, em outros livros, inclusive. Após a travessia do Mar Vermelho, Israel caminhou 3 dias no deserto, né, sem encontrar água para beber. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Na verdade, Deus disse que quando o povo murmurava contra Moisés, não era com ele que estava murmurando, era contra Deus, tá? Ele só usava Moisés como tabela, né? Então, quando eles murmuravam, né, em consequência, Moisés chamou o Senhor, recebeu a resposta de sua oração, deu água boa para o povo, mas derramou uma enxurrada de mandamento em cima dos murmuradores. Deus aproveitou a murmuração para dar orientação de como não se deveria fazer, como não se deveria proceder com essa história aí, tá? No sentido literário, né, como parte da literatura internacional clássica, Êxodo é uma narração de fatos ocorridos há aproximadamente 3.500 anos. Tá? O escritor Moisés foi um literato de fama mundial, né, não por ter escrito muitos livros, mas pelo fato de escrever temas de valor permanente e sob a inspiração de Deus. Tá? O estilo é em prosa, né, o estilo do livro de Êxodo, mas o conteúdo é didático, tá? E é religioso e é normativo conforme mandamento do próprio Deus. No sentido histórico, né, a importância histórica ultrapassa a nossa capacidade de avaliação em todos os lugares do mundo, onde alguém queira conhecer a história da saída do povo de Israel do Egito no século XV a.C., tal pessoa vai depender de consultar o livro de Êxodo. Os fatos foram narrados de modo direto, como aconteceram, sem rodeios, com poucas figuras de linguagem e muita objetividade e muita clareza.